Fala, galerinha linda e maravilhosa do meu S2. E aí, tranquilo? Tudo bem com vocês? Então vamos lá, vamos pro próximo tópico do dia. Eita, dia especial esse, hein? Ó. Gente, olha só, vamos lá. Radiciação. Só relembrando o conceito de radiciação e entrando no conteúdo do livro de vocês. Radiciação. A radiciação é uma operação em que buscamos um número que satisfaz determinada potência, tá? Só relembrando, galerinha, vocês lembram para vocês? Não sei se vocês vão lembrar, mas eu disse para vocês uma vez o seguinte: o oposto, toda operação matemática tem o seu oposto. O oposto da subtração é a soma. O oposto da soma é a subtração, beleza? Mais e menos formam esse par. Assim como multiplicação e divisão também formam um par. O oposto da multiplicação é a divisão e o oposto da divisão é a multiplicação, beleza? Estou trazendo uma ideia por fora disso aqui tudo, tá? Só relembrando isso com vocês. Então, vocês observam que ele tem esses pares, multiplicação e divisão, soma e subtração, o oposto de cada um. Na potenciação e radiciação também existe isso. A potência e a raiz quadrada formam um par também, tá, gente? Eles também formam um par, tá? O oposto da potência é a raiz quadrada ou radiciação e o oposto da radiciação é a potência, tá bom, gente? Só trazendo essa ideia para vocês. Peço que vocês depois voltem nisso que eu falei, pausa aí, vai com calma e copiem isso no caderno de vocês ou no cantinho do livro de vocês mesmo, tá bom? Mas copiem isso, por favor, que é importante. Tá? Essa ideia dos pares que eu falei aí, tá? Só voltar aí e escutar a minha voz maravilhosa de novo. Sei. Tô brincando. Vamos lá. Então aqui, ó, nomenclatura da radiciação. Essa é a nomenclatura, é a forma algébrica que a matemática traz a radiciação, tá? E cada letra ali, cada elemento ali tem um nome, beleza? O A é o radicando, o N é o índice, o B é a raiz e o sinal, no caso ali do radical, tá? Da raiz. O radical ali bonitão. Show? Então, ó, uns exemplos aqui para vocês. Letra A. A raiz quadrada de 36 é igual a 6, pois 6 elevado a 2 é igual a 36, tá? Eu até trouxe coloquei aqui a potência justamente para poder fixar aquela ideia lá dos pares que eu falei para vocês anteriormente, tá? Então, vamos lá. Raiz quadrada. Observe uma coisa aqui. Raiz quadrada de 36. Eu tenho o 36 sendo o meu radicando, tá? Só olhar os nomes ali em cima. 36 sendo o meu radicando, tá? O meu B seria o resultado, que é a raiz 6, tá? O radical tá ali, que é o símbolo da raiz quadrada. Só que vocês observam que não tem o índice ali. Tá vendo? Tá vazio. Ali em cima, na parte algébrica, tem um N. Aqui embaixo, na raiz de 36, não tem um índice ali. Ué, pessoal, mas por quê? O que houve? Ele fugiu? Ele se escondeu? Ele saiu correndo? Não, gente. Quando eu tenho uma raiz quadrada de índice 2, no caso, toda raiz quadrada tem índice 2, mas quando eu tenho o índice 2... eu não sou obrigado a colocar o número 2 ali, no lugar do índice, tá? Quando fica aquele espaço vazio ali, eu já sei que é uma raiz quadrada de índice 2, tá bom? O 2 ele não é obrigado a colocar. Ah, professor, mas se eu colocar o 2 ali, vai estar errado? Não, não vai estar errado, eu só estou falando que não precisa. Pode deixar ele ali vazio, igual tá ali o raiz de 36, tá bom? Show. Então, ó, raiz de 36 é igual a 6, pois 6 elevado a 2 é igual a 36. Tá bom, gente? Chamados de quadrados perfeitos, tá? Quadrados perfeitos, tranquilo? Show de bola? Mais pra frente eu falo desses quadrados perfeitos também para vocês. Então, beleza. Então, se eu tivesse ali a raiz de 25, qual seria a raiz quadrada de 25? 5, pois 5 elevado a 2 é igual a 25, tá? Qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Por quê? 2 vezes 2 é igual a 4. Ou 2 elevado a 2 é igual a 4. Tudo bem? Então, quando eu falo de raiz quadrada, eu estou falando o quê? De dois números que se repetem. Tá bom? Ó, raiz quadrada de 4, 2 vezes 2. Raiz quadrada de 16, 4 vezes 4.
Raiz quadrada de, sei lá, 81. 9 vezes 9. Raiz quadrada de 49. 7 vezes 7. E assim por diante. Tá bom, gente? Então, vocês podem observar que como é uma raiz quadrada, a gente vai ter sempre uma potência de expoente 2, tá bom? Para os números se repetirem somente 2 vezes, tá ok? Show! Então, ó, a letra B. A letra B eu já trago a ideia para vocês da raiz cúbica, tá? Existe outros tipos de raiz? Existe. Raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta e assim por diante. Mas elas são um pouco mais difíceis. Elas são um pouco não, elas são muito difíceis de aparecer, tá? Normalmente o que aparece é até a raiz cúbica. Raiz quarta às vezes aparece também. Mas daí por diante já é muito difícil aparecer alguma coisa, tá bom? Mas existe sim, tá, gente? Então vamos lá, ó. Raiz cúbica. A raiz cúbica de 125. Vamos lá. Observe o seguinte. Observe que ali eu tenho o 125 sendo radicando. Eu tenho o radical, que é o símbolo. Eu tenho o B, que é a raiz, que é o resultado 5. E agora o índice, ele apareceu ali. Mas, ué, professor, você disse que, né, não precisava colocar, né? Você falou que eu não sou obrigado a colocar. Então, gente, foi o que eu falei para vocês, só reforçando. Eu disse que não é obrigado a colocar quando for uma raiz quadrada de índice 2. Professor, quando eu sei que é de índice 2? Quando ela estiver vazia, igual a raiz de 36. Quando está vazio ali, não tem nada, eu sei que o índice é 2. Agora, se for uma raiz cúbica, quarta ou assim por diante, eu sou obrigado a colocar o índice ali, no radical, tá bom? Você é obrigado a colocar o índice ali. Como aqui é uma raiz cúbica, eu sou obrigado a colocar o 3 ali. Se fosse uma raiz quarta, eu seria obrigado a colocar o 4 ali no índice. E assim por diante. Tá bom, gente? Tranquilo? Então, beleza. Então, vamos lá. Raiz cúbica de 125 é igual a 5, pois 5 elevado a 3 é 125. Gente, vamos lá. O que difere a raiz cúbica da raiz quadrada? Vamos lá. A raiz quadrada, lembra que eu falei para vocês? Vai ser sempre uma potência com o expoente 2, onde teremos dois números se repetindo sempre. 2 vezes 2, 3 vezes 3. A raiz de 9 é 3. Por quê? 3 vezes 3 igual a 9 e assim por diante. Agora, já na raiz cúbica, não. Como o próprio nome já diz, raiz cúbica, cúbico é 3. Então, a gente vai ter uma potência onde o expoente será sempre 3. Sempre 3. Na raiz quadrada será sempre 2, na raiz cúbica será sempre 3. Igual no exemplo, ó. Raiz cúbica de 125 é igual a 3, pois 5 elevado a 3 é igual a 125. Um outro exemplo, se fosse uma raiz cúbica de 8, raiz cúbica de 8 seria 2 elevado a 3, que dá 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá bom, gente? Então, raiz cúbica a gente vai ter o expoente sempre igual a 3, repetindo os números sempre 3 vezes. E na quadrada vai ser o expoente sempre igual a 2, repetindo números 2 vezes. Tá bom? Showzinho, showzinho? Então, beleza, simbora. Algumas observações aí. Perceba com base na definição de raiz quadrada que sempre procuramos um número que, quando elevado ao quadrado, isso aqui é raiz quadrada, resulta no número dentro do radical. Sabemos que um número ao quadrado é sempre positivo. Um número ao quadrado é sempre positivo, tá bom? Aí a gente entra naquela aula da potência, onde eu falei para vocês, se a base for negativa, mas o expoente for par, a resposta será sempre positiva. É isso que ele está lembrando aqui, tá? Isso nos leva a concluir que não é possível extrair raiz quadrada de um número negativo no conjunto dos reais. Então, vamos lá, gente. Ele está querendo dizer o seguinte, exemplo aqui para vocês. Professor, e se eu tiver um número negativo, ó, os números negativos tentando se infiltrar aqui de novo, hein, gente? Se eu tiver um número negativo dentro da minha raiz quadrada. E aí, professor, o que acontece? Gente, simples. Não existe resposta para essa raiz quadrada de número negativo. Vocês podem pegar até a calculadora de vocês, seja o celular, seja onde for, que vocês colocarem, até mesmo esse exemplo que está aí, ó, raiz quadrada de menos 36. Vai aparecer erro, indeterminado, alguma coisa assim. Porque não é possível fazer essa conta, não é possível encontrar um resultado nessa conta, tá? Por quê? Base negativa, expoente par
não tem como dar negativo a resposta, tá? Por isso que eu coloquei aquela parte da potência lá para vocês, porque aqui na radiciação ele é pedir esse conhecimento pra gente, tá bom? Então, não existe, não tem como, tá? Do exemplo acima, teríamos que imaginar um número que elevado ao quadrado resultaria em menos 36. No conjunto dos números reais, isso não é possível. Tá, gente? Então, isso não é possível. Relaxa. Ah, professor, você, sei lá, fez um exercício, um trabalho, alguma coisa e apareceu isso daí. Como é que eu escrevo a resposta? Você pode escrever não é possível, indeterminado, não existe, não tem problema nenhum. Todas essas respostas estarão certas, tá? Tranquilo? Então, é indeterminado isso daqui. Não tem como fazer, é impossível. Beleza? Show. Agora, professor, e se aparecer, né? Eu sei que você está perguntando isso. Bruninha, calma que eu vou responder. E se aparecer dessa forma aqui? O sinal negativo do lado de fora da raiz. E aí, professor, pode aparecer isso? Pode aparecer, não tem problema nenhum. Mas e aí, é a mesma resposta ali do exemplo de cima que o senhor falou? Não, o senhor não, que o senhor está no céu, mas... É a mesma resposta ali que você falou ali em cima? Não, gente, aí vai ser diferente, tá? Aqui é uma situação diferente. Aqui embaixo, quem é negativo é o radical, tá? É a raiz que é negativa e não o número ali dentro, tudo bem? Já em cima não, o número é que está negativo e não o radical, tá? Por isso que é impossível fazer. Agora aqui embaixo, aí é possível fazer, pô. Com certeza, tranquilo. Tá, gente? Por quê? O que vai acontecer aqui embaixo? Eu vou ignorar o sinal de negativo, eu ignoro ele. Ele não existe, ele não está ali. É uma raiz quadrada de 36. Show. A raiz quadrada de 36... E aí, Luiz, qual é a resposta? Raiz quadrada de 36... Show de bola. É 6, rapaz. Acertou. É 6, beleza? 6. Aí no final, ó, acabei a conta, fiz tudo. Aí no final eu olho pro negativo. Ih, olha o negativo ali. Tinha até esquecido dele. E dei um gelinho nele. Tal. Mas tudo bem, fiquei com peninha dele. Vou chamar ele de volta. E aí você vai pegar o sinal negativo e vai colocar no resultado. Tá bom? Então, ó, se aparecer dessa forma aqui embaixo, dá pra fazer. A forma aqui em cima, com o sinal de menos dentro dos parênteses... Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Dentro dos parênteses, meu Deus, bugou tudo. Se aparecer o sinal de menos dentro da raiz, é impossível resolver. Se aparecer o sinal de menos fora da raiz, dá para resolver sim. Resolve ignorando o sinal negativo e coloca ele no final. Tá bom? Show de bola? Um último detalhe. Esse primeiro exemplo aí da raiz quadrada de menos 36, show de bola. Falei que é impossível fazer. Perfeito. Agora, se fosse uma raiz cúbica ali, aí sim é possível fazer, tá? Porque aí a gente lembra daquela aula de potência, onde eu falei para vocês o quê? Se a base for negativa e o expoente for par, resposta positiva. Se a base for negativa e o expoente for ímpar, resposta negativa. Então, se ali for uma raiz cúbica, lembra que eu falei? Raiz cúbica, o expoente é 3, é elevado a 3. São 3 números que estão se repetindo. Logo, eu consigo encontrar um número negativo, tá? Para aquela raiz. Tudo bem? Ó, um exemplo. Se eu tenho uma raiz cúbica de menos 8. Um exemplo, raiz cúbica de menos 8. Eu consigo encontrar uma resposta assim. 2 é menos 2 elevado a 3. Tá? Porque é uma raiz cúbica por 3. 2 elevado a menos 3. E aí eu consigo encontrar o menos 8. Beleza? Porque ficaria menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Número ímpar. Resposta negativa. Tá? Por isso que eu trouxe a aula de potenciação primeiro, com aquelas regrinhas primeiro, porque eu sabia que a gente ia utilizar tudo aqui. Tá, gente? Então é isso. Vamos para a próxima. Eu sei que vocês estão adorando. Tá fácil demais isso aqui. Oh. Vamos lá. Pra gente finalizar, eu acho que esse é o último quadro. Raízes de índice ímpar. Vamos lá, o que acontece? Quando o índice de uma raiz é ímpar e o radicando é positivo, a raiz é positiva. Eu coloquei também aqui ó, uma regra bem parecida com aquela da potência, tá? Para poder facilitar na hora das contas, tudo bem? Se você gravar isso daqui, ó, vai ficar fácil. Tranquilo? Mas, enfim,
Trouxe para vocês assim mesmo, que isso daqui, se eu não estou enganado, não tem no livro essa frasezinha aqui, eu que digitei aqui para vocês, tá? Porque eu acho que fica, né, vocês pegando dessa forma aqui, eu acho que fica mais fácil para vocês, tá? Então, ó, quando o índice de uma raiz é ímpar e o radicando é positivo, a raiz é positiva, tá? Aí eu botei 2 exemplos. O primeiro exemplo, ele tá falando desse primeiro tópico que eu acabei de ler com vocês. Então, ó, quando o índice é ímpar, aqui ó, raiz cúbica de 8, e o radicando é positivo, a raiz também será positiva, beleza? Aí já no segundo tópicozinho eu falo que quando o índice de uma raiz é ímpar e o radicando é negativo, a raiz será negativa. Ó, o mesmo exemplo, eu só botei o sinal de menos ali dentro. Quando eu tenho uma raiz cúbica de menos 8, eu sei que a resposta é menos 2, beleza? Negativo, tá? Foi o que ele está falando ali. Quando o índice for ímpar e o radicando for negativo, a resposta será negativa sempre, beleza? Showzinho, showzinho? Outro exemplo aqui embaixo, ó. Eu tenho uma raiz sétima de 1. Raiz sétima de 1. 7 é ímpar. O radicando é positivo. Então eu sei que a minha resposta será positiva. Isso aí, show de bola. Aqui embaixo, ó. Raiz sétima de menos 1. O índice é negativo e o radicando é negativo. O índice é ímpar e o radicando é negativo. Então a minha resposta será negativa. Menos 1 aqui. Beleza? Tranquilo, gente? É isso, tá? Qualquer dúvida, sinalizem aí, por favor. Fiquem tranquilos. Próxima aula vamos fazer só exercício disso daqui pra gente reforçar isso aqui legal, tá? E aí eu reforço tudo que foi falado aqui com vocês lá, tá bom? Eu quis trazer primeiro só o conceito mesmo e aí depois a gente cair dentro dos exercícios para praticar isso tudo, tá bom? Qualquer dúvida, volta o vídeo, assiste de novo com calma, anote aí o que eu pedi para anotar no livro e se mesmo assim a dúvida persistir, entre em contato que estaremos resolvendo o seu problema, ó. Telemarketing agora. Beleza, gente? Então é isso. Um beijo pra vocês. Se cuidem. Estou morrendo de saudade de cada um de vocês. E é isso. Até a próxima, gente. Valeu. Beijo. Tchau.